Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Nós estamos hoje com convidadas maravilhosas, mas antes de apresentar, vamos falar do que realmente importa: economia de tempo. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando em parceria com a Revolut, que hoje é um dos nossos patrocinadores, e eles vendem exatamente isso, economia de tempo. Se você trabalha no mercado imobiliário e não conhece a Revolut, clica no link da descrição, porque eles vão te ajudar a fazer análise de risco, contratos de locação, contratos de compra e venda com o menor tempo possível e um preço super acessível. Dito isso, Gabi, apresenta as meninas, por favor. Gente, estamos aqui com duas advogadas que, assim, a história delas eu tenho certeza que vai deixar todo mundo, assim, de olho arregalado, porque eu já fiquei. Porque para entender um pouco desse nicho, vai precisar de tempo, porque eu tô muito, muito entusiasmada para entender um pouco mais. A gente até tava falando aqui que elas vendem recomeços. Olha isso, que coisa mais linda. Com vocês, doutora Juliane Neves e doutora Thaís Barrichello, muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Doutoras! Peraí, não sei por que saiu doutoras. Eu tava na gente. por isso. Ah lá, tá vendo? Obrigada, Gabi! Ju e Thaís. Que legal ter vocês aqui. Obrigada pelo convite, Que prazer meninas. e que honra esse convite, meninas. Graças a Deus deu tudo certo com as agendas. Sim. É difícil, hein? 4 agendas. Um encontro de milhões, né? De milhões, muita informação, muito gostoso estar aqui com vocês. Babi eu já conhecia, a Gabi conheci hoje, é um prazer. Acompanha aqui o podcast e é enriquecedor. Ai, que bom, fico feliz. Completamente. Contem um pouquinho pra gente a história de vocês, como é que vocês conheceram, o que, que vocês fazem. A gente vendeu os recomeços, mas o que são os recomeços? Começa? Pode falar, começa? Thaís. Posso pode falar. começar, Pode, Ju? amiga, pode. A nossa história é muito linda. Eu falo que a Ju, ela foi um grande encontro na minha vida, porque a gente se conheceu em um mastermind em 2021, logo depois ali da pandemia, né? E esse mastermind, eu tinha acabado de sair do meu trabalho CLT para empreender, tinha um Instagram com 500 seguidores, tinha começado muito do início ali, né? E nesse mastermind, a moça que fez, né, a Camila Mazeira, ela fez um grupo com todo mundo e para todo mundo ali se conhecer, né? E todo mundo se adicionou. E a Ju, ela me adicionou no Instagram, que na época ela é da família. E ela já chegou lá no Mastermind, ela me olhou. Olha, ela é da minha família, eu quero ser sua amiga. Aí eu olhei e falei, gente, que Porque tu é uma pessoa reconhecida, né? De outros, você olha e fala, é a Thaís. Eu não me identifico com esse tipo de comportamento. Ah, minha filha, se eu vejo você na Ela me internet... conheceu lá embaixo. Eu olho, Você me conhece, mas eu te conheço. eu sou assim, gente. Ela na fila ali, uma fila enorme de mulheres antes de entrar. Oh, ela é da minha família, eu te conheço. Eu olhei e falei, Ju, tudo bem? Prazer. Para tudo que essa maluca tá me perseguindo. Se fosse hoje, era crime de stalker. Stalker total. Aí depois daquilo, a gente nunca mais se desgrudou. A gente fez um grupo com outras advogadas também maravilhosas ali. E eu sempre estive naquela dúvida, né? Poxa, acabei de sair com um divórcio na mão, com uma demissão na mão, tinha pedido demissão de uma outra empresa. Eu falei, e agora? Eu não gosto do judicial. E eu sinto muito, gente, que quando a gente fala que não gosta de trabalhar com processos, isso soa mal não apenas no público final, mas soa mal para outros advogados também. E para eu chegar nisso demorou muito, né? E a Ju, ela foi peça fundamental. Aqui você pode falar. Eu também não Posso gosto de trabalhar falar? com processos. Gente, desculpa, eu não gosto de trabalhar com processo, tá? Contencioso não é minha praia. Beijos. Pode mandar pra mim, eu adoro uma briga. E a Ju sempre, né, ali, muito dentro do divórcio para mulheres, muito engajada e tudo mais. Eu falei, nossa, que bacana. Eu falei, e agora, né? Qual vai ser meu nicho? Até que eu me encontrei dentro do planejamento matrimonial. E eu não sabia ainda que eu poderia deixar só o planejamento matrimonial na minha vida. Na minha cabeça, só com processos eu ia ganhar dinheiro, né? A gente tem muito essa mentalidade. Sim. A faculdade ensina o quê pra gente? Litígio, né? A faculdade, ela não ensina a prevenção, essa é a bem da verdade. Então, eu adicionei o planejamento matrimonial no meu escritório. Então, eu fazia muito divórcio também.
E eu conversava muito com a Ju, eu falava, Ju, eu não tô satisfeita. E a Ju, especialista em divórcio para mulheres, incrível. Ela falava, tá, você precisa encontrar a sua área, né? Até que eu passei um mestrado, me dediquei muito no meu mestrado. Inclusive, hoje faz 1 ano que eu me tornei mestra em Direito Civil pela PUC. E aí, quando eu acabei o mestrado, eu falei, e agora? Passei 1 ano aí com 2 assaltos, 1 ano com uma cirurgia super delicada. E eu olhei pra Ju e falei assim, amiga, e agora? O que eu faço? É assim, fundo do poço mesmo, porque eu tinha acabado de operar. E eu falei, eu gosto de planejamento matrimonial, é a minha área, já fiz vários, eu não quero mais trabalhar com processo. Ela falou, amiga, vem comigo que eu vou te levar num lugar. Ela me levou em uma mentoria de autoconhecimento, mudou a minha vida. Ela falou, não, amiga, vem comigo, eu quero que você venha comigo. Ela não falou diretamente do tipo, amiga, você tá precisando sair desse fundo do poço, hein? Pelo amor de Deus, sai desse fundo do poço. Ela falou assim, amiga, eu quero muito a sua companhia nessa mentoria. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida, que foi a palestra que vocês viram, né? Foi a mentoria da palestra que vocês viram, porque a gente se uniu em 2 propósitos que, à primeira vista, parecem muito diferentes. Se vocês forem, né? Se a gente for ver divórcio e casamento. Exato. Ninguém quer unir essas 2 palavras em uma só frase, né? Então, a gente se uniu nesses 2 propósitos de uma maneira muito divertida até, né, amiga? Muito curiosa. Porque dali daquele momento que a gente pegou aquele caso, eu criei essa frase. Todo mundo fala, né? Do sim ao fim, do sim ao fim. Ninguém sabe de quem é esse bordão do sim ao fim, né? Uhum. E eu olhei pra Ju e falei assim, amiga, a gente não é do sim ao fim. A gente é do fim ao sim. Porque depois do fim pode existir recomeço, sim. E eu sou uma prova disso, porque eu sou divorciada, né? Então, a gente pegou um caso... Eu ia arrepiei. A gente pegou um caso, obviamente, não vamos citar nomes, né, e nem nada disso. Mas era um caso... Conhece, né, Babi? É público o nosso caso já. É público já. É um caso que a cliente, ela ainda estava casada, ela só estava separada de fato, e ela queria se casar novamente, a história dela era um pouco mais complicada, necessitava ali de uma renúncia à herança, a gente não sabia se ia conseguir, né, porque a gente sabe que pela lei não é legal, né, proibido. E aí, a Ju falou assim, amiga, eu divorcio e você casa. Eu falei, nossa, que frase impactante, eu divorcio e você casa. Olha só, não é o fim, né? E a Ju foi lá, ela fez o divórcio dessa cliente, trouxe para mim, e a gente casou ela na separação total de bens, e fomos as primeiras advogadas a conseguir colocar essa cláusula de renúncia à herança no estado de São Paulo. Incrível. Exatamente. Então, assim, aquilo pra gente foi um marco que a gente percebeu algo que talvez a gente já soubesse antes, mas que virou uma missão nossa, virou um propósito nosso. Que sim, o fim não é o fim, né? É apenas um recomeço que eu posso aprender com aquele fim e me casar de novo. Então, acontece o divórcio, sim, mas também acontece um casamento com muito planejamento nesse divórcio, com muito amor. Ontem eu ouvi de uma cliente que o planejamento matrimonial é um ato de amor. Olha que bonito. Quando ela me falou isso, eu falei assim, nossa, ela entendeu tudo, né? Então, quando eu passei por um divórcio, eu sei como é casar às cegas, eu sei como é uma parcial de bens mal feita, eu sei como é essa estrutura, mas eu também sei que o fim, ele pode ser um recomeço que na nossa vida é imbatível, porque na minha tá sendo. É porque eu acho que o brasileiro, ele tem uma questão de ninguém pensa em casar para divorciar. Exato. E não tem essa cultura de entender o que é um casamento e a importância de um regime de bens. Eles acreditam que é só assinar um papel e pronto, acabou. Vamos viver do amor, né? Exato. Mas não é verdade. Então, principalmente pessoas que têm um patrimônio um pouco mais elevado, quando vai falar para outra, para o companheiro, para a companheira sobre se planejar, fazer um pacto, sente uma ofensa. Nossa, né? sim. Falar sobre dinheiro, né? Não, gente, É principalmente a ofensivo. separação total de bens. Vocês precisam ver a loucura. Como você tem uns haters ia- maravilhosos. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o ponto principal é, se você não consegue falar com a pessoa que está do seu lado sobre dinheiro, sobre sexo, sobre, sei lá, qualquer assunto que for, essa pessoa não é a pessoa para estar do seu lado. Porque Cirúrgica. a pessoa com quem você casa com, você não casa contra. E a maioria das pessoas não consegue entender isso. Então, umas 2 semanas atrás, 3, eu acho, tive um cliente no escritório que ele já era
um cara com posse e tudo mais, veio de herança o patrimônio dele, não foi ele que construiu, mas ele já tinha uma união estável com uma pessoa. Então, olha o risco que ele estava correndo dentro desse relacionamento. E ele procurou para fazer um casamento com parcial de bens. E aí eu expliquei pra ele a importância de fazer o pacto, expliquei pra ele que talvez o melhor regime seria o da separação total de bens, porque ele já tinha bens. Não, mas não tem problema. Não, tem problema, porque se você for vender qualquer um desse patrimônio durante o casamento, ela vai ter que assinar, ela vai ter que outorgar, fazer a outorga. E ele... eu não sabia disso. Eu falei, por isso que, né, se busca um advogado na hora de fazer isso. E ele acabou não fazendo, porque ela entendeu que não era o momento de fazer, já que eles já moravam juntos. E aí eu falei pra ele, olha, eu te espero pra fazer, não case sem fazer isso, você já está correndo um risco muito grande, Sim. mas ele acabou cedendo por causa do relacionamento. E é um risco pra ele. Mas isso. acontece enorme. muito isso. E olha muito só demais. como pode, porque ficou com medo de falar sobre isso com a Conversar. pessoa que estava com ele. Gente, é óbvio que a Ju vai falar muito mais disso, mas a maior causa de divórcio no Brasil é a falta de diálogo. Sim. E ela começa aqui. O namoro não tem consequências jurídicas. Começa união estável. Se e tiver um casamento. contrato, aquela. Depende do namoro. Depende do namoro. O Se que tá tiver virando união dia, estável já não é mais namoro. As pessoas precisam entender essa diferença também. namoro qualificado, união O que estável. é um namoro, né? Exato. Aquelas que já começam. É uma questão muito Linha delicada. tênue, né? Entre o namoro e a união estável. Muito. Ainda mais hoje em dia. Eu recebo várias caixinhas do tipo, ai, doutora, como começar essa conversa com meu noivo? Como falar isso com meu noivo? Eu tenho medo. Se você tem medo de conversar agora, me desculpa, seu casamento não vai dar certo. Porque o casamento, ele é feito de conversas difíceis. Sim. Essa é a bem da verdade, de diálogos difíceis. Então, a gente já tem que começar, desde esse início, fazer esses diálogos difíceis, né? Eu recebo inúmeros haters todos os dias em alguns reels meus que viralizam no Instagram. Eu já tô super acostumada. E a maioria é desconfiança. A maioria dos haters é, por que eu vou casar já pensando em me divorciar? É o que o pessoal pensa. Ninguém pensa É que em casar pra ninguém divorciar. entende que um casamento é um negócio. Ninguém É, entende. perfeito. É uma sociedade. Gente, É uma sociedade. a Kátia É uma Damasceno sociedade. tem uma frase que é maravilhosa. Amo que é assim, ela. É maravilhosa. o relacionamentos é a arte de fazer acordos e acordos que precisam ser revistos todo Todos o tempo. o Porque as pessoas mudam. Exatamente. E, cara, essa frase é mágica, mágica. ela resolve todos os problemas. A partir do momento que você entende que é um negócio, que você precisa fazer um acordo, e esse acordo ele precisa ser revisto, acabou. As pessoas casam com uma pessoa e elas se divorciam com outra. Perfeito. Não sabe quem é a pessoa que tá do lado. verdade. Isso é um absurdo. Por falta de comunicação, né? Nossa, totalmente. Na verdade, é muito difícil você conhecer a pessoa que tá do seu lado, né? Você precisa, como diz minha mãe, dormir com um olho aberto e outro fechado. Ditado popular aqui. Mas confiando ou desconfiando, né? Sim. Mas eu acho que o mal do ser humano, e eu atendo todos os dias mulheres diferentes, todos os dias, é a falta de confiança em si mesma, né? A dependência emocional e a dependência financeira. E o medo de ficar sozinha, né? Que entra na Que é na parte dependência de emocional. Dependência Dependência emocional. emocional, né? E a forma que o homem... falo do homem porque eu atendo 95% do meu público é mulher. Só faço divórcio de homens caso uma parceira traga e ela atue junto, enfim. Mas o meu propósito, a minha fala, o meu modo de conversar olho no olho é com mulheres. É a forma como eu consigo cuidar, trazer, ajudar elas encerrarem esse ciclo para começarem outro ciclo. E é importante, Porque o divórcio é um luto. é importante você Totalmente. falar disso, Ju, e contar um pouquinho do seu porquê. Porque quando eu ouvi a sua palestra e entendi o porquê você trata elas dessa forma e por que você resolveu falar com mulheres, eu acho que é importante para quem está assistindo entender também que você passou por isso, não direcionado, não foi com você especificamente, mas foi com a sua mãe. Sim. Eu acho que tudo na vida, é o que nós estávamos falando dos bastidores, eu nunca vou performar, e graças a Deus eu performo, já tenho 13 anos de carreira já, então assim, 13 anos de advocacia, e eu falo que tudo na vida, já tô, graças a Deus, andando, a gente já tem um escritório, uma boa clientela, enfim, já tô consolidada, óbvio que a gente quer crescer mais, né? Mas tudo na vida tem que ter um propósito. Dinheiro não é o fim, dinheiro é o meio. Consequência. Né? Perfeito. Consequência,
o dinheiro, ele vem da consequência do que eu faço, do que eu ajudo, o meu propósito de vida. Eu nem consigo, de verdade. Já apareceu mulher, aqui eu tenho um Instagram grande, vem muitas pessoas. Ah, doutora, pega... Quando eu olho o perfil, quando ela começa a conversar em consulta, e eu analiso, porque a gente analisa, é meio que psicólogo. Eu acho que antes de eu morrer, eu preciso fazer uma faculdade de psicologia. Porque as clientes falam pra mim até, nossa, doutora, você fala igual a minha psicóloga. Eu falo, não confunda as coisas, vá fazer terapia. Porque a intenção, né, como eu vivi isso, intrinsecamente, eu vivi um divórcio dos meus pais. A Babi sabe, a Thaís sabe. Então, quando você vê aquilo... Você fala assim, poxa, eu preciso ajudar. E eu já tinha esse instinto de mulher, de estar ali com a minha mãe, enfim, instinto de um lado, parcial. Como que eu vou ser juíza imparcial? Até quis ser juíza em um delírio da minha vida aí. E aí, mas como que eu vou ser imparcial? Eu não sou imparcial na minha vida. Eu sempre tive um lado, em tudo. Então, quando eu entendi que para eu prosperar na advocacia, eu precisava acreditar no que eu faço, não era só sobre dinheiro, que o dinheiro iria vir. Ele vem, o dinheiro vem, o dinheiro vem. O trabalho devolve. O trabalho devolve. E a cliente paga, porque ela se sente segura. Eu tenho cliente que fala, eu quero fazer o divórcio com você. Como que eu posso pagar? A sua marca, né, amiga? É você, né? Porque a forma que eu falo, a forma que eu olho para as pessoas. A empatia. E olhar no olho. Teve um dia que eu fiquei 2 horas numa consulta presencial. Presencial demora mais. E a cliente olhou pra mim, ela falou... Inclusive, ela faz divórcio energético, achei o máximo. Ela falou pra mim... Fazia 5 anos que ninguém olhava no meu olho. Nossa. 5 anos casada. Só 5 anos, hein? Você tem noção que ela chorava só de olhar no olho dela? Que loucura. E olha a delicadeza que você tem que ter para conversar com essa pessoa que está ali. Como que eu vou Frágil. chegar? Como que eu vou chegar nessa pessoa e falar, ó, me fala os seus bens, que eu vou partilhar os seus bens. Seu Vou te regime. falar como vai ficar seu filho, a pensão que ele vai receber e esse é o meu valor que eu cobro. Minha consulta não é sobre isso. Não dá. Não é sobre isso. E falta isso, empatia das pessoas. Você vê, semana passada eu atendi uma cliente com uma parceira minha e a cliente olhou e falou, parabéns. Porque não é só sobre... A gente vê que é consequência o pagamento pela atenção que você olha pra gente, a atenção que vocês olham, que vocês dedicam. Tá? Então, a mulher, é diferente se tratar com homem com mulher. É muito diferente. O homem Eu aprendi, na imersão que eu fui, que a gente acha que o homem é racional. Não, todos nós, tanto homem quanto mulher, vivemos de estados de emoção, né? A dosagem certa da emoção. Mas o homem, ele tem a dosagem mais certa na emoção, ou finge que tem. A mulher, ela é total aquele emocional, sabe, intenso. Nós somos intensas, nós somos expressivas. Eu olho para minhas clientes agora e falo, você vai ser igual ao seu marido, ele é seu maior professor. Seja sonsa agora, nesse momento. Quer um acordo? Vamos ser sonsa. Vamos levar ele como ele gosta de ser levado. Tá na moda, narcisista, o narcisista, enfim. E, de fato, temos muitas vezes, até nós somos um pouco narcisista, né? Todo ser humano tem um ego, que é o nosso maior... Como que eu falo, a Babi leu o mesmo devocional que o meu, ela sabe que o maior empecilho é nosso orgulho. Nosso orgulho. Né? O gargalho. O gargalo. É o nosso... Gargalo. E o orgulho nos impede de muitas coisas, né? E a gente acha que o homem é narcisista, enfim, que nós não somos, mas todos nós temos orgulho. Mas o orgulho é... forte. Então, mas o orgulho é bom, às vezes. É que as pessoas, elas têm muito de... Ou é muito bom, ou é muito ruim. Ou é ou não é. Dá pra mesclar. A dosagem certa. Desde que você saiba o seu limite, desde que você entenda aquilo e você use a seu favor. O problema é quando esse sentimento, quando essa emoção, ela toma conta de você e você não consegue tomar decisões racionais pra fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas age no calor da emoção e depois se arrepende. Eu já fui muito assim, muito impulsiva de fazer as coisas sem pensar. Hoje, era assim, eu sempre tinha uma resposta pra tudo. Sabe aquela pessoa que sempre tem resposta pra tudo? Hoje em dia eu olho e falo, não sei, posso pensar? Ah, vamos ver, tal.
Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tudo vem, acho que, com um pouco de maturidade também. E as Tá nossas certo. imersões, né, Babi? Ai, graças a Aprendemos Deus. muito, Sim, todos muito estamos evento, sempre muita em palestra, contato. muita leitura, Muita muito leitura, podcast. O Gente, crescimento au- não para, né? Não para, não tem Autoconhecimento como. é o segredo. É o O segredo do problema é, sucesso. quando a pessoa tá dentro de um relacionamento, ela vive aquele relacionamento numa intensidade tão grande, às vezes a mulher, principalmente, de se anular pela família. Então, por que a maior parte das mulheres não faz o divórcio, não separa? Fica sofrendo naquele relacionamento, tá sendo traída, às vezes apanha, o cara é um escroto. Porque a família, a gente foi treinada para isso, defender cultura, a família, né? proteger a família. E a gente acaba esquecendo da gente um pouco. É muito curioso isso. Colocam no colo da mulher uma responsabilidade que se o casamento não deu certo é por culpa culpa da dela. mulher. Porque a mulher tem que edificar Porque a ela casa. que tem que ser a escola do homem. E não é Exato. verdade. Elas têm as mesmas dores que o homem tem para aprender as coisas, para se amadurecer. É muito cruel você verificar isso num divórcio. O que aconteceu comigo, a bem da verdade é que a gente leva pro trabalho o que a gente viveu Sim. na nossa vida. Sim. Né? Os nossos propósitos, eles são formados com base no que a gente Com viveu. certeza. Né? E não foi à toa ali que eu vim para essa área de planejamento, porque o meu casamento ele foi muito às cegas. E quando você vive um divórcio, é exatamente isso que vocês falaram. A culpa é sempre da mulher, né? A mulher não segurou esse casamento. Eu cresci em uma religião muito rígida, né? Então, o divórcio para mim era algo muito complicado de se atingir. Né? Eu deveria ter me divorciado antes, vamos deixar mais claro assim, né? Mas quando você divorcia, a Ju até falou que é um luto, e é muito real esse luto, só que é um luto muito solitário. Porque a sua família também está em luto. E ninguém está com você perto para passar junto com você esse luto. Então, se você não vai para uma terapia, se você não faz algo por você, se você não vai para o seu autoconhecimento, você fica tanto naquele luto que você não se abre mais. Sim. E você acha que todo relacionamento é ruim e todo relacionamento vai ser igual àquele que você teve. Sim. Né? Leva os traumas do relacionamento antigo pro novo. Gente, completamente. Se você não cuidar disso, você leva pro relacionamento novo, né? Esse luto pós-divórcio, ele é muito real. Não porque você sente saudades do que vivia, porque eu sempre falo pra todo mundo, parece que foi um peso quando eu saí de casa, peguei minha sacolinha verde, pus um pijama, Charlotte no outro braço e fui Gente, embora. a Charlotte é a Tchau. cachorra dela. Charlotte é minha cachorrinha, tá, É a gente? filhotinha É, dela. a filhote, jamais ia deixar ela lá. Peguei uma sacola... Deixo tudo, mas a Charlotte vem comigo. Vem comigo. É a bebê de ouro. Eita, minha Cachorrinha de bebê ouro de dela. ouro. Liguei pro meu pai, porque rede de apoio É muito, tudo. é Tudo, é. Né? Eu falei, pai, estou saindo de casa. Não, filha, mas esse apartamento é mais seu. Eu falei, eu não estou nem aí. Eu quero paz. Eu só quero sair de onde eu estou. Eu quero paz pra minha vida. E aquele dia foi como se tivesse tirado 30 mil toneladas do meu ombro e eu tivesse feito, ufa. Porque a mulher, a Ju pode ver muito isso nas mulheres que ela atende. Eu tava pensando nisso, eu acho que eu já pensei. Eu já abri uma aspas aí, mas pode falar, eu também... Porque a mulher, ela vive o luto antes. Exatamente. Ela vive o luto, minhas amigas, no próprio relacionamento. A primeira vez que veio a palavra divórcio na minha mente foi exatamente 9 meses antes de eu me divorciar. Então, eu fiquei com 9 meses. Aí, depois, sabe quem vira o coitado na história? O homem. O homem, porque a mulher, ela saiu muito fria, ela não chora. É isso Má, mesmo. bruxa má. Mas quando a mulher toma decisão, Mas é pronto, má. não tem como Ela deve voltar tá com atrás. outro. Volta atrás. Ela tá com outro? Ela traiu? Ela me traiu, Sabe com o que é- certeza. sabe o que é engraçado? Eu vou abrir um parênteses aí nessa fala. Porque o que eu vejo, a mulher... assim, não vou falar obviamente 100%, mas... Se a mulher não toma a iniciativa, se você não tivesse pegado sua cachorra e a sacola e não pensado em consequência de patrimônio, que você não tem filhos, Exato. patrimônio, você tava nesse relacionamento até hoje. Tava, porque mesmo. o homem, Porque não pede divórcio. divórcio. É isso. Ele não termina. separa. Ele só pega Não se ele tá com termina. outra e a outra tá Não. pressionando ele pra O divorciar. homem, É ele verdade. fica no relacionamento até o fim, Fim. porque Acomoda. não é só mais isso, conveniente, ele faz conveniente. tudo pra que a mulher chegue na decisão de terminar com ele, porque o homem Perfeito. também tem um
num ponto que é o do arrependimento. Ela terminou comigo. Ele não tem a maioria, tá, gente? Não, É isso que eu falei. A maioria. 100%, Não mas tem 99%. não tem a autorresponsabilidade de assumir aquilo que ele fez. Então, se der Exatamente. errado, se ele se arrepender e sofrer, Foi ela quem foi quis. ela quem quis. Ele não vai tomar decisão. Então, ele faz coisas, ele toma atitudes, ele esfria igual a pedra de gelo pra que a mulher perceba que ele não quer mais. É isso. Exatamente. E aí foi ela quem pediu o divórcio. O que eu mais vejo, print de cliente mandando, vídeo, eles falando. Você tá tomando a pior decisão da sua vida. É o que você quer pros seus filhos? E aí no jogo emocional do Eu caramba. nem vou ser Imagina, pai mais do é. seu... Quando a gente ouviu, Vi? a Thaís falou, Ju, você nem expressou nenhuma emoção. Eu falei, amiga, é o que eu mais ouço. Ele não vai mais... Ele não quer mais saber do filho. Nossa, esse A mulher caso- falou pra gente... ele falou que não quer nem saber do nosso filho mais. Uma criança de 2 anos. nossa Ele não é mais pai. Ele é ridículo. O que eu mais... Gente. Babi, o que eu mais ouço é isso. Ele fala, você vai divorciar? Agora você se vira com seu filho. Porque o filho é dela, Porque não o é filho dele. dela. É. E é o seguinte, isso é 99%, pra não falar 100%, todos, homens pensam no bolso deles. E todas as mães pensam nos filhos. Elas gastam tudo que elas Sim. têm pela vida Sim. dos filhos. E Ju, Elas dão toda a energia dela, tudo que ela tem pelos filhos. Eu sou mãe, meu filhinho vai fazer 4 anos agora. E, de fato, o que eu mais prego... E eu já vinha pregando antes de ser mãe. Minhas amigas falavam, Ju, vai mudar. Não. Eu estou bem. Primeiro eu. Óbvio que de manhã eu faço o primeiro lanche dele, tá, gente? Mas, primeiro eu. Eu tenho que estar bem. Eu quero que meu filho acorde e veja a mãe dele feliz. A mãe dele Isso. arrumada. Mãe, o que você Lógico. faz? Esses dias eu falei, filho, eu preciso salvar uma criança. Um pai tinha sequestrado uma criança. Filho, eu preciso salvar uma criança. Mãe, mas você é super-herói? Eu falei, sim. Da minha cliente, sim. Eu quero que o meu filho cresça vendo que a mãe dele é feliz no que ela faz. Que ela planta todos os dias sementes. Isso Que ela é ajuda maravilhoso. pessoas. Eu ganho dinheiro com isso? Ganho. Faço dinheiro com isso, na verdade. Mas ela ajuda pessoas. Mulheres, o mal da mulher é que eu falo, todos os dias que eu prego isso para minhas clientes, eu falo, pense em você. Não se abandone pelo filho, ele nem Nossa, vai sim. gostar disso. E outra, Exato. o filho vai crescer. E aí, quando ele crescer, você vai virar aquela mãe insuportável que vive pelo filho, que dá palpite na vida do filho, que quer viver. E que nem porque tem vida não própria, tem ele própria sai embora, vida. né? E aí, isso é, ai, a síndrome do ninho vazio. A culpa é sua que deixou essa síndrome Porque a entrar. gente é psicóloga, viu? Doutora, por que você tá falando isso? Não, eu falo por mim. Meu filho precisa me ver bem, feliz. E quando eu falo divorcie, é porque eu falo pro meu marido todos os dias. Eu falo, enquanto nós estivermos felizes, com o mesmo propósito. Sábado, não vou lembrar. Gente, eu falei, vamos abrir uma champanhe? De manhã, até minhas clientes ficam me mandando. Nossa, doutora, você toma champanhe 9 horas da manhã? Eu falei, tomo, porque de final de eu preciso disso. Na verdade, eu precisava da semana, né? Tomar um ano de semana. Todo dia, no caso. Mas, eu falei, meu marido, a gente abriu, brindamos, meu filho tava dormindo. Falei, aí ele falou, quais são os seus propósitos agora? Porque é o que você falou. Eu casei com meu marido há 10 anos. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu tava começando uma advogada. Na verdade, eu tava começando porque eu queria concurso, né? Então, agora ele tem uma advogada, uma empreendedora, que cada dia tá crescendo, uma palestrante. Será que ele tá preparado Tá pra preparado? lidar com essa E aí mulher? ele olhou pra mim e É. falou, quais são os seus planos? Aonde você quer chegar? Porque ele é seletista, ele trabalha numa empresa, ele é área de TI. é uma vida muito diferente. É muito diferente nossos mundos. Aí eu falei pra ele onde eu quero chegar. Aí ele falou, tamo alinhado. Ah, que legal. Ah, isso é muito legal. Sabe? Estamos alinhados. É tudo. E é o que você falou, às vezes tem conversa difícil? Tem conversa Tem que difícil. ter. Ah, tem O que tempo ter. todo. Se não tem O conversa tempo difícil, todo. tá errado. O tempo Tá errado, todo. gente. Tem. Só que a gente tem aquele equilíbrio. E é isso que eu falo para minhas clientes. Divorcie se você não consegue olhar no olho do seu marido, rir com ele, brindar com ele e abrir a conta bancária com ele. É isso aí. Ah, perfeito. Nós temos um celular em casa, dica, tá, mulherada? Um celular em casa só para conta, Do banco. A Gabi de também investimentos. tem o celular do banco. Sei lá, só que celular do banco, de investimentos. Onde eu e ele pode abrir e estamos ali, tudo alinhado. Que é uma parceria. Gente, é uma negócio, sociedade. uma sociedade. Ninguém quer Nossos aceitar.
dinheiro. É não o é nosso seu dinheiro. Não, o meu dinheiro é meu dinheiro, Não, tá? O mas dinheiro dele é nosso. Sabe o que eu penso A também? gente gasta mais, né, amiga? É verdade. É, isso é Ah. verdade. As mulheres têm Ele muito só, mais vai, gasto. ele só corta o Gente. cabelo e compra uma roupa. A gente tem que... Não, mas sabe uma Botox. coisa que você falou, Ju, que faz muito sentido? A mulher, ela às vezes vai se anulando no casamento. O homem continua indo pra academia, continua tendo a vida, os amigos, sai à noite. A mulher não, ela, eu preciso cuidar dos meus filhos. Ah, mas se eu sair, você vai ficar com ele? Mas eles estão acostumados comigo. Será que ele vai Ela dar conta? coloca essa dependência dos filhos em cima dela e isso vai se anulando. Porque acha que o dia do divórcio, espero que nunca chegue, não pode chegar. Não, o casamento vai acabar. Não, O casamento e mesmo que vai não chegue- acabar. E mesmo que não Exato. chegue o dia do divórcio, porque nenhum dos dois tem coragem, o casamento já acabou. Porque não existem mais pessoas individuais nesse casamento. O relacionamento que não tem dois Nossa, tô com indivíduos, vontade que é de o mandar esse indivíduo link. só. Nem saiu o episódio, tô com vontade de mandar esse link pra um monte de gente. Nós estamos muito coach. Estamos hoje demais. Se não tem dois indivíduos num relacionamento, só tem um, acabou. Gente, não existe acabou. mais. Eu vou falar pra vocês, gente. No meu atendimento lá no escritório, eu faço uma reunião individual com a noiva, outra com o noivo e uma com os dois. Legal. Eu criei perguntas estratégicas pro casal conversar sobre tudo isso que a gente tá falando aqui na mesa. Perfeito. Uau. Se não sair Absolutamente. divorciado, já sem casar, né? Mas já Tem que não dá pra aconteceu, casar. já aconteceu de um casal desistir. Teve um casal que Tem que terminou. fazer contrato antes com Thaís, o advogado, né? Teve a um casal destruidora de lares. Porque, gente, você começa a... Eu obrigo... Cancela o contrato do buffet, eu não vou casar. Acabou. Chega. Porque eu Tudo obrigo, culpa daquela né? advogada. Aquela advogada que me fez conversar com meu namorado, que absurdo. Meu Deus do céu. Fala de Eu dinheiro. faço perguntas tão estratégicas, eu falo assim, gente, essa reunião individual é pra você, não é um segredo nosso, eu falo pra eles. O que eu faço? Eu faço uma reunião individual segunda com um, terça com outro e só sexta com os dois. Nesses 3 dias, esse casal vai ser obrigado a conversar. Porque eu vou perguntar pra eles. Aí, o que você respondeu? E eu mando o que eu escrevi no grupo de WhatsApp. O que você respondeu aqui? O que você respondeu aqui? Estamos alinhados. Os Perfeito. filhos, a transparência financeira, qual é o patrimônio? Qual é o seu Thaís maior é uma Cristina preocupação? Rocha, casos de família. Ah, minha filha, não, Casos tem que de- conversar. Ô, Thaís, isso poderia ser, inclusive, um quadro pro seu Instagram. família, cara. Casos de Nossa, família, isso é muito mesmo, bom. né? Você gente? pode, Olha as você ideias pode aí. trazer as melhores respostas, sabe? Fazer um caso de família. Porque o casamento Verdade, acabou né, antes de gente? começar. Para mais estratégias, me adicione. Me adicione. Porque quando eu falo isso, eu faço uma apresentação, porque como a Gabi falou nos bastidores, quando a gente faz um trabalho extrajudicial, eu não sou obrigatória na vida dos meus clientes. Vamos dizer assim, né? Para um divórcio, para um inventário, o advogado, ele é obrigatório. Pro meu trabalho, não, eu não sou obrigatória. Então, o meu Instagram, ele é educativo, né? Para educar uma população a procurar um planejamento antes do casamento para ele não chegar no divórcio. Procure Se um chegar, planejamento. né? Não Se casa no chegar, parcel de bens, não presta. Não presta. Eu vou te falar qual é o melhor. Todas as se setas chegar- apontando pra Thaís. Exatamente. Então, quando eu faço tudo isso, essa educação com o meu público, eu tenho isso e a cliente chega até mim, já são clientes, eu faço essa apresentação de 20 minutos explicando o que é o planejamento Legal. matrimonial. E as pessoas olham assim pra mim. Como assim, doutora? Pode acontecer isso? E eu falo coisa simples, tá? Como assim, doutora? Existe regime misto? Não entendi. Eu não acredito que a gente pode fazer isso dentro de um contrato. É sério isso? É sério que você pode, dentro de um contrato, escolher como você quer a sua divisão patrimonial. Então, as pessoas, elas ficam tão impressionadas que até hoje, antes de vir para cá, eu fiz uma reunião dessa apresentação e a cliente falou assim, doutora, esse seu trabalho vale muito mais de 40 mil, tudo que você me apresentou aqui. Porque é muito interessante, eu não sabia de nada disso. E eu tô falando de coisas, gente, eu tô falando de casamento, que é uma coisa muito disseminada. Mas o que as pessoas conhecem? Parcial de bens, dividir 50-50 após o casamento. É o regime mais justo, ponto final. Sim. Não, e elas... Desculpa, pode falar. Não, é porque o que eu tinha comentado antes nos bastidores é essa questão de consciência das pessoas entenderem a importância disso. Porque já aconteceu de chegar no escritório, como eu mexo com imóveis, a pessoa... Eu perguntar, qual que é o seu regime de bens? A pessoa não sabe. Ela não sabe.
Não sabe. Aí eu falei, Doutora, então, mas olha nesse aí, caso... olha aí, doutora, Olha aí na minha certidão. deixa eu pegar a minha certidão Ela não de sabe. casamento Ou fala aqui. aquela comum. Isso. É. Aquela comum que todo Ah, mundo não sei, casa. Que todo mundo casa. É a parcial, doutora? É Depende se você casou em 77. É, Eles Então, falam- eles falam Então, exatamente assim. por isso que essa foi a minha dúvida. Como conscientizar? Porque eu também já vi muitos advogados que têm receio de nichar num planejamento matrimonial, Ai. porque sabe que o brasileiro não tem esse nível de consciência da importância desse planejamento. Então, eu queria saber de você essa questão, de como foi para pensar nisso, na questão de conscientizar o seu público e como foi para você, mesmo com esses receios que a gente tem quando vai nichar, como foi para você nichar nisso? Olha, foi desafiador, porque eu não acreditava que ia dar certo. Na minha cabeça, como eu falei anteriormente, só processo judicial dava dinheiro dentro da advocacia. O extra era um extra, vamos dizer assim, um dinheiro extra. O extra era um extra. Então, eu não acreditava que por várias coisas que as pessoas me falavam, você é dispensável na vida do casal, você não é obrigatória, então, não vai dar certo. Deixa só como um trabalho extra. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Até que eu fui em alguns eventos, entrei na mentoria, né? Babi sabe, Ju sabe aí, da Gabi. E ela me falou, Thaís, as pessoas não sabem. Você vai ter um pouco mais de trabalho, ela me falou. Mas, se você conscientizar, isso pode se tornar o carro-chefe do seu escritório. Eu falei, duvido. Ela falou assim, a partir de agora no seu Instagram você só vai falar de casamento. E eu fui em vários eventos, né, com vocês também. E dali eu falei, quer saber? Quem é a minha maior inimiga hoje? A parcial de bens. Né? Ela é meu inimigo. Verdade. Né? É um regime que é meu inimigo. Você só vai lá e casa, ela não precisa Eu de tenho até contrato. medo da parcial de bens, só com os vídeos da Quando a cliente vem e fala casada no divórcio, pra divorciar, casada no parcial de bens, né? Fala, olha, se você tivesse feito um planejamento matrimonial, eu cobraria mais barato o seu divórcio. Mas como a gente vai brigar muito, porque olha, o parcial de bens, a gente acha que é fácil, mas não é. Não é. Bem complicado. Eu tava conversando com a Ju sobre isso antes de eu fazer tudo isso no meu Instagram, de trazer essa consciência. Eu mandei um áudio pra Ju, eu falei assim, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa, você trabalha muito com divórcio. O que você acha dos litígios que envolvem a parcial de bens? Porque na minha experiência, porque antes de ser especialista em planejamento matrimonial, eu também era especialista em divórcio. E eu via só catástrofe. Só catástrofe na parcial de bens. E aí, eu mandei um áudio pra Ju, a Ju falou assim, Thaís, é uma catástrofe. Porque existem muitas variáveis ali dentro da parcial de bens. Eu nunca vou esquecer de uma palestra que eu fui, que a advogada ela me falou assim, a parcial de bens ela foi criada como um regime legal ali em 77, porque naquela época ela precisava ser abrangente. Ela precisava, porque a mulher saía da casa do pai e ia para a casa do marido. A gente precisava proteger essa mulher. Não foi à toa que a lei deixou assim, 50-50, divide depois do casamento. A gente coloca algumas exceções ali, mas tá tudo certo. Ninguém vai saber que o FGTS, que a Cresce vai ser dividido. O financiamento que é pagado vai ser dividido. Porque eu preciso proteger essa mulher. O que aconteceu em 2025? Essa mulher tá mais no mercado de trabalho. Às vezes essa mulher tá muito mais no mercado de Ganhando trabalho. muito mais E que o essa mulher marido, nem tá às protegida vezes. com parcial Às de vezes bens. essa mulher, Protegida. às vezes essa mulher é empreendedora que faz bolo dentro de casa e tá ganhando muito mais do que o marido Muito que é CLT, mais. gente. E outras vezes essa mulher está... Eu peguei um divórcio assim, escabroso, que eu fiz até sustentação oral e a gente reverteu em segunda instância, que essa mulher, ela ficava dentro de casa na parcial de bens, o rapaz tinha um terreno particular que tinha um casebre, tá, gente? Um casebre. Na constância do casamento, ele fez o quê? Construiu uma mansão com área gourmet. O juiz falou assim, não, é bem particular. Não, senhor. Não, senhor. Como assim? Eu falei, o quê? Falei, não. Aí me pegaram pra fazer o recurso desse caso, né? E eles estavam querendo julgar em segunda instância também, que era bem particular. Eu fui fazer a sustentação oral, eu reverti na sustentação oral. Que Eu fui bom. 3 vezes sustentar esse caso. Porque foi pedindo vista. E pedindo vista. Eu falei, gente, não é possível que seja tão cego. Mas porque as pessoas me falam assim, Thaís, a parcial de bens, ela é justa. Porque se tiver fraude, se tiver bem particular, a gente consegue brigar depois no judiciário. Aham, Olha a briga aí, ó. Vai, né? Não. Gente, não É um confia inferno, no não judiciário. Advogada. Sim, não, é confia. legal. Ai, me confie desculpem. no Olha o judiciário. corte. Olha, então, assim, eu não... Quando eu via tudo isso e as pessoas não sabem disso, eu falei, as pessoas precisam saber.
mas elas precisam saber de uma forma muito traumática. Agora que as pessoas estão se traumatizando, a pergunta que fica: você que tem um regime de parcial, pode mudar? Pode mudar. Ai, que bom! Gente, Pode o mudar. Halloween não vai ser o Jack Stripador, vai ser a parcial de vez. A Thaís tá traumatizando a gente. Não, o que Pode eu ia até mudar, fazer um pessoal. complemento aqui. Nós estamos aí com a... Óbvio que o ponto de vista é legal para advogados, né? Mas nós temos todo tipo de público que assiste. Nós estamos aí na iminência da reforma do Código Civil. E muito se debate sobre a questão do regime da separação, que aí já vem na sucessão. Daí, viúva que vai deixar de ser herdeira. A gente fala viúva, mas todos vão deixar de ser herdeiros, né? O cônjuge vai deixar de ser herdeiro. É necessário, no caso, ali em primeiro ali na linha. Só que a questão é a seguinte. A gente briga, inclusive eu até fui pra Gramado com a Thaís ano passado, até catei um dos... Não vou falar nomes, né, Thaís? Melhor não. Um dos juristas que fizeram aí a letra da lei, enfim, e chamei de cantinho e fui conversar. Ela, doutora, mas por que você tá revoltada com isso? Falei assim, porque vocês não conhecem o chão de fábrica da advocacia. Boa. Vocês trabalham com os velhos da lancha. É isso. É isso aí. Eu não trabalho com o velho da lancha. Eu trabalho com a mulher que fica em casa, com a mulher que trabalha também. Só que aí casa muito, porque a gente fala o regime de separação prejudica a mulher. Prejudica a mulher que não quer enxergar o negócio do marido. Perfeito. Porque o regime de separação... Porque a gente fala, comunhão parcial é o melhor pra mulher. Gente, a maior... 90% do meu escritório de briga é comunhão parcial de bens. Por que dá briga? Se é um regime que tá tudo Se ali é pra o dividir melhor, 50-50. Porque o marido esconde o patrimônio, querida. Exato. E outra coisa, Exatamente. gente, você divorcia, não é automático que 50% dos bens vai vir pra Sim. você. Olha, divorciei amanhã, 50% tá na minha conta. Não, tem que fazer Exatamente. O levantamento. buraco é muito mais querida. lá embaixo. E a maioria tá em poder de quem? Do bonitão. É isso. E o bonitão faz o quê? Desvia, frauda, fala que tá cheio de Gente, dívida. Eu já Enfim. tive amigos, te amo, não briga comigo que ninguém sabe quem é. É. Que a gente tava numa vez, sei o quê, e ele tava bêbado e falou assim, não tem nada no meu nome, eu quero ver você, porque a gente tava brincando, eu falei, se tiver divórcio, o negócio vai ficar feio, porque eles têm um patrimônio e tal. E eu trabalho com imóveis, falou, eu quero ver você achar alguma coisa no meu nome. Nossa, que tristeza isso, né? Ai, é muito feio, dá uma raiva. Só que assim, cara... Você não escuta uma mulher falando isso. Eu não Cara, escutei. por que isso? Mas Não, homem eu é já corriqueiro. sei como funciona. Eu já sei como funciona. que não tem casou? nada no meu nome. Por que casou? Eu fico Mas É que que tá eu vendo a falo, mulher como né? uma inimiga. É porque eles acham que a mulher tem ela casa vendo os pobres, né? Porque o Justo tava assistindo um podcast dele esses dias. Maravilhoso. Que maravilhoso, né? Enfim, quase mandando a mulher parar de trabalhar com 37 anos. Mas, enfim. A questão é a seguinte, o homem, ele tem aquela cabeça... Justus, tô solteira, aquela... Brincadeira. E aí, a Ana Paula já tá velha pra você, bem. E aí, o que acontece? O homem, ele já acha que a mulher tá com intenção. Que a mulher tem intenção nele. Sempre. Eles dão... Porque é o seguinte, eu falo quando eu vejo alguns comentários, porque ela é nova, ele é mais velho, ele é rico, ela é pobre. Casou Cada por um interesse. Cada um dá o que tem. Ele dá o dinheiro, ela dá a beleza dela, a juventude dela. Ele E não é o nenhum dela- pobre coitado, meu não tá amor, sendo enganado. e meu amor, ela tá dando muita coisa, porque a vida da gente, o tempo da gente, o nosso dia é muito precioso, muito mais do que milhões. Então é o seguinte, o que é? Eles só pensam no dinheiro, eles só acham que a visão é só dinheiro. Só que aí eu sou uma que milita em favor das mulheres, falo, tem até discussão, eu e a Fernanda conversa muito sobre isso, que nós duas militamos para mulheres. O comunhão parcial de bens é bom para mulher? Não. Porque as brigas são em questão do comunhão parcial de bens. Ninguém vem no universal para mim. Comunhão, final, os aquestos lá, que eu nem sei falar, porque eu nunca usei esse regime. Nunca usei. Separação, tudo fácil. Quando vem o divórcio com a separação total de bens, a mulher tem consciência. A não ser quando são os ricos, milionários, Sim. herdeiros, que obrigam a mulher a casar no regime de separação total de bens, que é uma outra situação. Mas quando a mulher e o homem chegam e falam, eu quero um regime misto, um regime de separação total, ela já está entendendo que ela vai ali ter um sócio. Que ela pode adquirir bens com ele, que ela pode comprar as coisas com ele, pode pôr no nome dos dois, cada um pode comprar e ter investimentos juntos. Como eu posso ter com você, posso ter com a Thaís. Sim, Então, as condomínio. pessoas não entendem que pode ter um condomínio. E é muito mais fácil em caso de dissolução. E eu fiz uma palestra, até convidei a Babi não conseguiu ir. A Thaís estava falando pra mulherada, né? Não pra advogados, mas pra mulherada. Que
não é leiga no assunto, não tem esse entendimento jurídico. O casamento vai acabar. Ou pelo divórcio, ou pela morte. Não tem outra saída. E o que você vai fazer? Exato. Porque a mulherada não sabe nem o que fazer se o marido morrer no outro dia. Não sabe nem as senhas do cartão. Não sabe. das contas. Não sabe quanto ele Não tem tem na nem conta. como pagar o advogado. Exatamente. Vai a Não gente sabe. liberar. É bizarro. É bizarro. É um caos. E outra coisa, gente, essa questão aí da sucessão, é muito interessante a gente trazer a separação total, que nesse regime, se ele for bem feito dentro de um regime misto, ele vira até um planejamento sucessório. Eu acho, tá? Pra você continuar, só fala... Você não acha? Eu tenho certeza. Se não vai ser muito melhor... Assim, a princípio eu falava assim... Eu falei pra jurista, eu falei assim... Eu não gosto disso, de tirar a cônjuge. Só que vai ser melhor pro seu público. Para aquele que entendeu que o planejamento é essencial. Porque pro meu público que não fez um planejamento... Vai todo mundo se vai todo mundo lascar. se lascar. A reforma vai Não ser uma merda. Não vai. Agora, se a mulher entender que ela precisa fazer um planejamento antes do casamento acabar, Aí vai dar certo. vai dar muito certo, porque ela faz até um planejamento sucessório, se ela quiser, né? Exatamente. Vamos dizer que eu comprei um apartamento 60-40. Separação total de bens, só existem bens particulares, tá? Os meus 60 não vai pro inventário do cara que morreu. Os 40 dele eu ainda vou ser herdeira. Por cabeça, né? Em concorrência com os outros descendentes. Então, quer dizer, eu consigo fazer um planejamento sucessório do que eu não quero que entre, né? Do que eu não quero que vá pra banca ali, né? Esse apartamento eu não quero, então eu vou deixar só no meu nome. Eu não quero nem que envolva. Agora, se você tá na parcial, minha amiga, tudo que for comprado de bem comum, vai tudo. Meio, já era. Vocês Já tá falaram tudo da participação final dos aquestos. No meu entendimento, eu acho que todo mundo deveria casar. Não fala isso, não que é uma fala bagunça, isso. pelo amor de Deus. Não, Por quê? não, vamos- Babi. Deixa eu me explicar, vamos Sabe quem lá. é um cliente? Não, Luciano Huck. não, cara, vamos lá. Parcial nos aquestos é tipo realmente um negócio, velho. Você tem que fazer um levantamento dos valores, do que é a porcentagem e cota de cada um. É muito mais fácil você colocar isso no papel. Mas, E sai Eu desuso, acredito. eu Não, sei. ó, a gente vai entrar num debate. Porque Vamos eu entrar acredito. no Agora é o debate. debate jurídico agora. Debate Não, jurídico. Eu acredito que não existe uma regra. Não Cada tem. um vai ter o seu, exatamente o seu pacto, o seu planejamento. Porque, às vezes, a pessoa tá casando com uma pessoa que foi divorciada, que tem alguns filhos, e aí os filhos não se dão bem, ou os filhos se dão muito bem com a madrasta e quer que todo mundo participe. Eu acho que tudo tem que pensar também lá na frente e também pensar no sucessório. São famílias, né? É o que eu Sim. falo na consulta que eu falo. Direito de família, não. E direito sucessório não é só lei. Direito sucessório é lei, né? Agora, o direito de família não é lei. Não é. São É, fatos. Exato. São fatos. Eu consigo ganhar um São processo. Mas aí, pessoas, mas aí, Gabi, emoções, entra na exato. parte de que agora é tudo lindo, maravilhoso, mas depois vira uma bagunça. Fulano não briga com Mas eu acho que ciclano. aquestos é bagunça isso aqui- também. Amiga, Não, eu acho que se você fizer o planejamento, eu tô falando não vira assim. bagunça. Não, eu tô falando assim. Você falou, porque se for hoje, fulano gosta de ciclana, a madrasta gosta... Mas depois vira uma bagunça quando entra no planejamento sucessório. O final Falou dos de dinheiro, aquestos... acabou, né? O final dos É aquestos... os urubu. em cima No do final dinheiro. das contas, seria bom, né, naquela época que era muito em uso, exatamente por causa do planejamento sucessório. Porque eu ligava uma coisa na outra. Só que ele entrou em desuso e ele realmente tem que sair, porque ninguém usa mais. E hoje se usa qual lugar? O separação total de bens. Sim. Só que as pessoas não entendem que a separação total de bens, ela precisa ser comprovada. O esforço comum precisa ser comprovado quando faz a partilha. E quando se fala em participação final dos aquestos, se a pessoa tem o conhecimento, ela já sabe que vai ser assim. Tem que ser assim e acabou. Na separação total de bens, que é o que é usado hoje no lugar, as pessoas não fazem esse levantamento, não tem esse conhecimento. E eu acho que é isso que os advogados pecam muito e entra muito no planejamento matrimonial. A informação é importante. As pessoas não têm informação. Não tem informação. Essa questão da participação final nos aquestos, o que eu penso, tá? Eu não gosto dele por 2 únicos motivos. Eu acho que a finalidade do participação final nos aquestos foi ser um regime misto, né? Porque na constância do casamento vai ser separação total de bens e no final dele vai ser parcial. O que acontece? Por que esse regime entrou em desuso? A gente teve muita fraude.
Porque Sim. na constância do casamento eu falo, é Muito tudo fácil, separação é. total de bens, então eu vou dilapidar todo o meu patrimônio. Eu tô planejando o meu divórcio. E eu dilapidei todo o meu patrimônio. E eu aconteceu... vendo planejamento pro divórcio, tá, gente? Não Oi, fale gente, de divórcio antes de falar com a sua comigo. advogada. E outra coisa também, gente, que eu já me deparei com esse regime. Uma só das partes tá lá, ó, lutando. E tá lutando. E tá fazendo. E tá fazendo. Aí chega no divórcio, tem que dividir metade, metade. O que eu penso? Participação final nos aquestos, se você for pensar nela, é muito melhor você pensar em um regime misto. Com os outros regimes, não com a participação final. Por exemplo, Thaís, a separação total de bens, ela é muito cruel, né? Porque se essa mulher não conhece... Então, vem com a Thaís aqui conhecer, a gente coloca ela como um regime principal, a gente coloca uma conta, que tudo naquela conta, o dinheiro que tiver lá vai ser dividido 50-50, a gente coloca uma cláusula que só os bens imóveis vai ser dividido 50-50 na parcial. Ótimo. A gente também pode colocar uma cláusula de alimentos compensatórios para essa mulher que ficar em casa. Sim. A gente também coloca uma cláusula de maternidade. Percebe como ficou muito melhor que a participação mesmo. final nos Não, aquestos? ficou mesmo. E assim, isso é importante falar porque é o que eu falei lá atrás. Não tem conhecimento. Isso é lindo, essa teoria que você tá falando. Mas a prática, a mulherada não tem esse conhecimento. E aí, quando a gente fala de, vamos fazer separação total de bens, vamos fazer parcial de bens... Primeira coisa, se você vai casar, por que você não estuda ou não busca orientação sobre qual é o regime que vai reger o seu casamento e o que ele significa? As Perfeito. pessoas casam na paixão, na na paixão. loucura. Eu nunca vou me divorciar. Pelo amor de Mas Deus. aí, ó, eu até falo que com as pessoas que eu falo sobre isso, nós somos advogadas, a gente tem uma cabeça muito mais racional nesse Muito sentido. mais. Muito As pessoas mais. olham pra mim do tipo, nossa, você tá pensando nisso? Que horror! Credo! Apareceu divórcios, assim, de pessoas perto de mim, que eu já tava percebendo que o casal ia se divorciar, e eu falei, você precisa tomar conta, cuidar disso daqui. Não, por que você tá falando isso? Acha que é uma ofensa. É uma ofensa. As pessoas entendem como uma ofensa. E é muito interessante isso que a Babi trouxe também em pauta, que as pessoas, elas não sabem. O que eu fiz? Eu primeiro trouxe uma provocação muito forte para espantar as pessoas. As minhas frases, elas são de efeito. Eu pego as trends. Amiga, não sei quem te traumatizou, mas casar na parcial de bens vai ser péssimo para você. Tá com quase 2 milhões de views e uns montes de xingamento. Halloween vai ser ótimo. Tem que fazer uma festa fantasia só pra colocar Vamos! um parcial de bem. Vamos colocar uma parcial de Próxima festa fantasia de Halloween, eu vou fantasiada de parcial de bens. Vou abrir a porta do condomínio aqui, ó. Qual é a sua fantasia? Parcial de bens. Aí, ó. As minhas frases são todas assim. Não sei quem te falou que é bom, mas vai destruir o seu patrimônio. Nossa, e tá. Aí logo depois eu já coloco um Reels de 2 minutos falando sobre regime misto. Perfeita. As pessoas Estratégica. falam assim, "Pera, Estratégica. Não, a que eu Thaís, preciso trazer. ela é perfeita. O Instagram dela, assim, é redondo, é linda, assim. Eu sou super fã. Eu acho... Falo, Thaís, você faz um storytelling, assim, que eu falo, uau. Maravilhosa. Sucesso. Sucesso. É uma artista, né? Uma artista. Mas é o que conecta, né? O storytelling Conecta. hoje é o que conecta. Não adianta você Conecta. tentar vender alguma coisa Sim. pro cliente direto. Você precisa conectar com aquele cliente. Ainda mais de um Nossa, assunto tão sim. peculiar, tão Forte, pessoal, né? Eu lembro que quando eu me divorciei, eu ouvi de um parente próximo a seguinte frase: a minha filha não vai andar com mulher divorciada. Pronto. Naquela época eu fiquei mal, falei, gente... Então ela não vai andar com muita gente. Eu falei o quê? Eu vou fazer do limão uma limonada, eu não tô nem aí se a carapuça servir. Eu peguei a frase, fiz um post no meu Instagram, bombou. Olha aí. Eu coloquei uma foto minha e coloquei assim: a minha filha não vai andar, a minha filha não vai andar com mulher divorciada. E fiz um textão. Trouxe um monte de seguidor pro meu Que Olha legal. aí. Porque, gente, a nossa história, ela conecta Conecta. com as outras pessoas. Quantas mulheres evangélicas, mulheres que estão lá num casamento, quando olharem pra você, uma pessoa que veio de uma religião, é uma pessoa Rígida. religiosa, divorciada. E lutando pelo casamento, que é o mais bonito. Eu falo pra Thaís, e é perfil, né? Aqui falando pra Isso eu que- sou é uma isso que eu ia advogada falar. que senta uma pessoa num planejamento sucessório, planejamento matrimonial. eu Você falo, tem certeza? Eu sou assim no divórcio, fica assim, ó. Fica eu e a Ju no mesmo grupo. Não, eu não aguento. Assim, ó. Ela, a cliente chega e fala assim, ai,
tô tão feliz, vou casar. Você tem certeza? Amiga, você já... E ela tá numa alegria. Mas- Mas não como o pessoal, assim. Sim, Você fala pra mim, se a gente chegar nos bastidores, ai, vou casar, já falo que incrível, tal, vamos marcar pra festa, vamos beber. Agora, ali, quando a cliente chega e fala pra mim, ai, vou casar, quero orientação, ouvir os regimes, sabe aquela alegria? Uma orientação, não case. Aí eu fico assim, tipo, eu fico perdida como profissional. Eu sei, obviamente, eu lido com divórcio, então a gente sabe todas as consequências ali, quer casar nisso, sucessória aí no divórcio. E aí eu fico, mas gente, eu gosto, assim, e é perfil, né? Eu quase que chegar lá já tudo cagado. Doutora, ele me arrancou tudo, não quer pagar pensão. Eu fico mas assim, Ju- quando compartilhar chega os tudo bens. cagado, ó. Pelo amor, Ju, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela tá falando que o pai não quer ver o filho, Ju. Eu tô chorando aqui, Ju. Gente, mas olha que engraçado. Você é divorciado e quer casar as pessoas. Você é casado e tá divorciando as pessoas. Porque Olha eu que quero dupla. que as pessoas sejam livres. Perfeita. Eu vivo um casamento no qual nem eu nem meu marido prende. Perfeita. A gente não tem um casamento aberto, tá, gente? Não é isso. Que fique bem registrado. Claro, pessoal. Não tô falando de casamento aberto, mas nós temos uma liberdade. Eu tenho cliente minha que eu divorcio e vou comemorar com ela no bar. É. É muito No legal. barzinho. Ser Vamos livre é a brindar, melhor coisa. Porque nós temos um casamento livre, seguro, maduro. Ele tá lá, eu não fico ligando pra ele, eu tô aqui, eu não Tem eu tô em qualquer lugar. confiança. Eu vou pra evento, madrugada dentro, ele tá lá com meu filho. Eu não preciso falar pra ele, amor, por favor, implorar ou pra minha mãe, pra ele ficar com meu filho, pra eu poder ir pra um evento. Mas é o Pra óbvio. ir pra é Que as pessoas É tratam como se óbvio. fosse uma, Mas é o que a Gabi falou. uma exceção. E na Não, verdade não nossa. é. Nossa, Exatamente. Tem que ser totalmente. livre. A mulher se anula demais, Se anula. gente. E não, Demais. e é isso, quando eu chego, uma mulher chega e fala pra mim, não saio de casa, eu parei minha vida, ele me humilha, eu tenho que implorar pra ele comprar uma calcinha pra mim, eu não aguento Socorro, mais. eu não sei o que fazer, eu choro Eu junto. não... Doutor, ele me fala que eu nunca estudei, que eu nunca ajudei em nada. Sou burra, Sou- sou incompetente, ninguém vai achar... Exato, você não você vai nunca achar outra mais vai- pessoa igual a mim, Exatamente. ninguém vai querer você. Nem o nananã. seu Ai. filho te dá valor. E É é desse isso. jeito. E aí eu falo, gente, que vida é essa? Que Que casamento vida é é esse? essa? Como você tá casada com um homem desse? Mas é que muita mulher não enxerga. Eu vejo, assim, mulheres que se anulam no sentido de... Nós, amigas, implora, vamos sair, vamos jantar, vamos almoçar, vamos a algum lugar que pode levar as crianças. Não vai. Porque o Não marido vai ficar bravo, medo do né? julgamento. Do julgamento. Sei Com o que medo. E, acontece. na verdade, nós mesmos nos julgamos, né? Porque nós temos... É cultural a mulher, eu que sou mãe, a mulher que cuida do filho, a mulher que fica... Eu sei disso. Eu sinto, às vezes, falta de ficar ali, Você mas se em sente casa. culpada, às vezes. Sinto. Quando eu volto de evento muito tarde... O meu filho até canta aquela música, se você gosta tanto de rua, porque eu escuto e falo, meu Deus, eu tô colocando a energia pesada aí. Porque meu marido, ele não vai pra eventos. Nós, que somos empreendedoras, nós precisamos Sim, nós estar em Faz eventos. parte do nosso Eu- trabalho. Faz parte do nosso trabalho. E também, quando eu não faz, eu marco o meu happy hour com as minhas amigas, Perfeito. com advogadas, com amigas, sabe, da infância, de escola, porque nós precisamos disso. É verdade. Então, assim, tudo bem, vai ficar lá. Só fala, amor, ó, você não tem compromisso, né? Porque alguém vai ter que ficar com o Henrico. E às vezes, se ele tem, minha mãe fica e tá tudo bem, sabe? A gente sai e tá... Mas às vezes eu falo, nossa, será que eu tô indo pra muito evento? Vou dar uma segurada, porque eu não tô em casa. Mas, gente, equilíbrio é tudo. É. Porque, gente, Completamente. nós precisamos... Volto ao que eu falei no início. Nós precisamos ter nossa identidade. Uhum. Nós precisamos... Eu vou ser a Juliane sempre. Depois eu sou a mãe do Henrico, a esposa do Bubi, a filha Isso, da Ju. Neuza, a irmã do Tiago, amiga da Thaís. Tudo tem o seu tempo, mas primeiro sou eu. Isso é amor próprio. Ah, sim. E é E lindo. autoconhecimento todos os dias, pra gente não se julgar, não se colocar lá... Porque no- assim, o que as pessoas precisam entender não é porque você pensa desse jeito que você não tem as suas fragilidades. E tem que colocar na balança o quê? Você não deixa de ser humana, você não deixa de ser fria, você não deixa de ter medo, você não deixa de se sentir culpada de vez em quando, porque todos nós temos esses sentimentos. Sim. A questão é colocar você em primeiro lugar e cuidar desses sentimentos, cuidar dessas fragilidades, porque primeiro você cuida disso para depois cuidar do outro. Você não Perfeito. consegue cuidar do outro se você não está bem. Exatamente. E a gente tem
essa função de abraçar a sociedade, de abraçar a família, de querer ajudar todo mundo. E essa parte de se anular é inconcebível pra gente. Porque a gente vai se anulando tanto, porque toda hora alguém vai precisar. Uma hora é o irmão, outra hora é o filho, outra hora é o marido, outra hora não sei o quê. E os homens colocam muito disso nas mulheres. Eu já saí com um cara, na minha época de jovem, que ele falava, você acha correto uma mulher ir pro bar? Você acha correto uma mulher sair com os amigos sem um namorado? Você acha correto? Só que assim, né? Eu Falando comigo. eu acho normal isso, porque eu sempre fui assim, mas tem mulheres que deixam de sair, Tem. deixam de Tem. ir nos lugares, Ou deixam então de que fala assim, frequentar. por insegurança, fala assim, mas se eu for, ele também vai. Então eu prefiro não ir pra ele também não ir. Pra ele não ter o argumento de não ir. nossa, tem É, muito tem isso! também. Tem Gente, muito pelo amor de isso. Deus. Tem pelo também. amor- O dia que eu prender o meu marido, vocês me internam que eu tô louca. Gente, eu vou falar pra Porque vocês. a pessoa, olha, quanto mais presa, o que eu falo, É. quanto mais dá vontade de sair. Dá vontade Se meu de marido sair. me prendesse, a gente nem estaria casado, óbvio, mas aí que você tem vontade de fazer. Que é o Quando negócio você- do Gente, ninguém foi proibido, que não é adolescente. proibido, é mais Ninguém foi gostoso. adolescente, quando a mãe É. proibia, você não queria? E outra, é Exato. uma escolha. Relacionamentos são escolhas. Você escolhe ser amiga de alguém, você escolhe estar na vida de alguém. Se alguém tá na sua vida ou se você tá na vida de alguém por obrigação, é horrível, é igual trabalho. errado, não vai dar Quantas certo. vezes as pessoas passam no trabalho a vida toda, ai, eu não quero mais estar aqui, não sei o quê. O relacionamento é a mesma coisa, é escolha, a pessoa quer estar do seu lado. Se ela não quiser, tchau e bênção. Tem dia que a gente quer se ver, tem dia que a gente não quer se ver, e aí tem dia que a gente prefere ficar sozinho. Meu, quantas vezes você tá ali estressada da semana, seu marido fala, vou sair, vai Vai. com Deus, Volta tarde. aproveita, qualquer coisa me É liga, isso. um beijo, É porque isso. você precisa da sua individualidade. Gente, a é gente precisa verdade. saber quem a gente é. Exatamente. Perfeito. E outra coisa que eu falo, até falo em palestra, a mulher precisa entender, tanto a mulher quanto o homem, tá? Que o filho, ele não vai fazer o que você manda ele fazer. Ele vai fazer, ele vai ser, ele vai criar as crenças, os problemas, os traumas dele, vendo quem você é. Sim. Ah, isso é. Imagina eu ser Perfeita. uma mulher amargurada em casa, reclamona, frustrada, sem opinião, porque sou dominada pelo meu marido, sem tesão na vida. O marido te maltratando, Marido vocês maltratando. brigando o tempo Que todo. exemplo você tá dando pra sua filha e pro seu filho? Pra sua filha, ela vai, minha mãe viveu isso a vida inteira, é tudo normal. Tá tudo normal. Meu filho, meu pai fazia isso a vida inteira, tá tudo normal. Eu lembro que um dia meu filho bateu em mim, vai fazer 4 anos, ele é muito pequeno, tipo, tinha uns 2, ele deu um tapa. Eu tava pegando água, ele me deu um tapa. Eu olhei pra ele e falei assim, você não entendeu nada, vamos lá falar com seu pai. Catei meu marido dormindo no sofá. Falei, acorda, o Henrique me bateu. Fala pra ele se isso é legal ou não. Meu marido, ele sabia nem onde ele tava. Né? Ele acordou e falou assim, Acordou em Nárnia. filho, não se bate em ninguém, muito menos numa mulher. Ele deu uma lição de moral no Henrique, porque não adiantava eu falar. Filho com mãe é diferente, eles são mais abusados. Agora, quando meu marido olhou pra ele e falou, eu falei, é isso. É um exemplo. É uma Exato. Sabe? exemplo, Ele nunca viu o pai dele levantar a mão pra mim. Ele nunca viu. E nunca vai ver. Quando eu e meu marido começam a se esquentar, espera ele dormir, espera ele ir pro quarto, pra gente poder ter a discussão. Até porque criança, o Henrique, o meu filho, 4 anos, ele percebe, mãe, você tá triste? Teve um dia que eu falei pra ele, eu não sei, comida, né? Não quero fazer almoço, o meu marido quer, enfim. Vamos comer. Aí eu fiquei brava, falei, não, vamos pra tal lugar. Aí ele, mãe, você tá brava comigo? Eu falei, não, com seu pai. Fica tranquila. Não é nada com você. Não é nada com você. Mas isso Seu vai pai. também... Então, assim, tudo é exemplo. O Que exemplo exemplo carrega. que você quer? Porque eu falo pra minha filha que ela tem que arrumar um homem melhor que o pai dela. Gente, ela nem tá ouvindo, ela tá vendo que mãe que você é, que esposa que você é. E ela não tem ideia do que é um casamento bom de verdade. Gente, total. Eu acho que isso é muito real naquele filme. Não sei se vocês já assistiram o filme, é assim que acaba. Sim. Ela fecha o ciclo, né? forte, Falando. é muito Esse bom filme esse é filme. muito forte. No final ali, ele. E a gente não tá falando conhece, de um- ele bate nela, uma né? lição. E a gente tá cria falando uma de um filme até manipulação. pra te falar com um caso... Uma Real, pessoa que né? vive caso real todos os dias, né? Casos reais. Até um filme leve, viu? Porque ele ainda nem Ele nem chegou, pega né? pesado, ali assim. Ele tem as vias de fato, né? mas não
Se ela não tivesse... mostra muito, então, né? Ele cria uma manipulação pra falar que foi tudo sem querer, né? E ela tem ali uma menina, ela engravida na última vez que ela apanha ali. E ela fala, eu quero o divórcio porque eu preciso quebrar o ciclo. Já pensou se a sua filha chegar pra você e falar assim, pai, ele me empurrou, mas ele disse que foi sem querer. Você ia gostar? Ele não tava bem. E o que eu mais vejo eu peguei... ele tava bêbado. Não, ele não tava num dia bom, eu cutuquei ele, mexi isso que eu ia nisso. falar agora. Falei isso pra ele. Coloca a culpa nela onde não porque existe O culpa. homem coloca, olha só o que você fez eu fazer. Isso. Se você não tivesse falado isso, eu não teria levantado a mão pra você. isso, eu tava isso. aqui quieta e você veio me Você irritar. veio me isso. enfrentar, me cutucar. E você falou perfeito. da criança ver o pai e falar pra mãe, entra muito naquele caso que a gente presenciou lá no dia da palestra, inclusive, da mulher contando o abuso que ela sofreu e tudo mais. Nossa, E o filho virou pra ela e falou, mamãe, você tá triste? Papai bateu em você, papai brigou com você, não fica triste. Cara, eu até arrepio, porque essa assim, história. a mãe ouvir isso de um filho de 2, 3 anos, que crença e que trauma que essa criança vai levar pra vida. Às vezes essa criança cresce e vira até um agressor, achando que isso é normal. normal. E vai aí, normalizar. e esse agressor Sim. é vítima de outras vítimas. Sim, sem Né? dúvida Esse alguma. ciclo, ele só para. Eu vim de um divórcio. Mas assim, hoje, desde o meu começo do meu casamento, eu trabalho todos os dias. O casamento é igual uma sociedade empresarial. A gente Exato. vai investindo todos os dias. Eu trabalho todos os dias pra ressignificar, fazer diferente. Porque é muito fácil pra mim divorciar. Pô, eu vindo isso. Eu trabalho com isso. Pra mim, assina uma minuta aí. Já era. Meu marido, ainda eu brinco com ele, quando a gente tá tomando uma, eu falo, olha, pra divorciar de você vai ser até insuportável, né? Porque ele não vai querer nem contratar advogado. Ele vai querer que eu faça e ele assine. Porque é tudo muito transparente, né? Aí eu falo, não, vou querer uma briga. Pode contratar um advogado. Tem só, assim, uma questão que eu brinco com os meus clientes muito, né? Que eu já casei às cegas, eu sei como é, né? Essa questão da Só parcela pra de gente, bens. o que foi um casamento às cegas? Você fala tanto disso, foi tipo, por que você fala isso? Eu penso no casamento às No cegas. reality. Ai, gente, Ai, eu o peguei, reality, eu peguei que do horror. reality. Desculpa, reality. Não gostei. Só pra quem tá assistindo, claro, se não for desconfortável pra você. Não, imagina. Casamento às cegas, na minha opinião, gente, é você casar sem conversar e você ir num cartório, chegar no dia da habilitação e o cartorário perguntar assim pra você, qual o regime? Um olha pra cara do outro. Qual é o regime legal mesmo? O único que não precisa de Aquele que contrato todo é a mundo casa. parcial de bens. Olha pra cara do outro. Aquele 50-50. Pode ser. Não precisa de Entendi. advogado, não precisa pagar mais Não nada. precisa então tá mais bom. nada. Então pode ser. A pessoa não tem nem ideia no que ela tá casando. Nem ideia das consequências que isso vai gerar. Entendi. Que a Ju falou, né? O casamento, ele acaba. Se não for no divórcio, vai ser na morte. E aí, não sabe as consequências. Eu casei assim a primeira vez. Agora eu tô em um novo relacionamento. Estamos com planos de casar. Vai ser o planejamento do ano, hein, pessoal? Eu não assinei esse pacto, hein? Tem, amiga. E assim, a gente já conversou. E a gente conversa disso com uma naturalidade Leve, tão né? forte. Porque o meu namorado, ele é super tranquilo quanto a isso. Ele entende a necessidade disso, né? E eu posso abrir aqui também. A gente quer a separação total de bens, mas vai ter um pacto, obviamente, né? Colocando nessa questão da separação total de Até bens. porque a Thaís ficou rica desde o último divórcio. isso Então, mesmo. vamos contribuir aí. Vamos pra- contribuir pra um bom casamento, viu, galera? Pra um festão. Mas aí é isso, gente. Então, eu vim de um relacionamento às cegas, vi como é. E a Ju fala, né, do relacionamento dela, pra ela ressignificar. Eu tive que ressignificar isso também, das conversas difíceis, né? Então, isso pra mim é sucesso dentro de um relacionamento. Eu acho que os traumas, e isso a gente aprende com inteligência emocional, os traumas que nós vivemos, é o que eu falo dos filhos que viveram com os pais, enfim, e até de casamentos que a gente mesmo vive, a gente precisa pagar ali pra fazer novo. Eu não vou viver o trauma que minha mãe viveu. Perfeito. Eu não vou ter o meu bem dilapidado, perder patrimônio, criar um filho sozinha, sabe? Manter um filho sozinha, porque eu sento com o meu parceiro todos os dias pra gente conversar sobre o futuro. Perfeito. E se acabar hoje o meu casamento, acaba, vamos dizer, acabou, acaba tranquilo.
Quebra-se Porque um a gente ciclo, tem né? um casamento às claras. Tem até um livro que eu ainda não li, eu comprei, tá lá em casa pra eu ler, mas eu quero muito, que é Não Começou Comigo. Nossa, Então, esse é um- livro é... Gente, me ó, manda que eu quero ler. Até me arrepiei, porque assim, é um livro que fala exatamente sobre você quebrar os ciclos familiares para você conseguir viver novas coisas, porque o nosso subconsciente ele é tão treinado que ele automaticamente vai revivendo aquilo que a gente já conhece. Então, para a gente conseguir ressignificar e viver coisas novas, a gente precisa deixar aquilo que não foi a gente que fez e não começou com a gente. Então, é quebrar a crença e E seguir é em muito frente. difícil. Nossa. Mas não é desafiador. impossível. Não, é imagina. impossível. Eu sou prova Gente, viva disso. Queria mais umas 3 horas. Nossa, Vocês ia estão ser convocadas assunto. para vir de novo. É uma Passou muito convocação. rápido, pelo amor de Deus. É uma convocação para Que vocês delícia, estarem aqui que de novo, porque a gente delícia. tem muita coisa para falar ainda. Foi um Nossa, assunto muito gostoso. Já vou mandar esse link para um monte de gente. Nossa, esse vídeo precisa ser Nossa. propagado para o mundo. Sim. Muito obrigada pela Obrigada, presença de menina. vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de vocês. Obrigada. Só uma honra estar aqui com Uma vocês honra. aqui. Que De bom que verdade. você Eu que agradeço. Muito obrigada por esse convite, Gabi, Babi. Estar aqui e estar com a Ju fez tudo ser Eu muito sabia. mais especial. Bom, a gente vai deixar as redes sociais de vocês aqui embaixo para quem quiser seguir. E vocês não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. E se inscrevam. Curtam... Não, pera. Tem mais um. Curta, comenta, compartilha, ative o sininho. Não, é ative o sininho. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Beijo.